Sejam muito bem-vindas ao meu canal, meu nome é Aida Lourantes e hoje eu vou mostrar pra vocês 3 jeitos maravilhosos de se usar flashcards. Antes de começar o nosso vídeo, é muito importante relembrar que não existe um jeito certo ou errado de se estudar. Existe um jeito que é melhor pra você. Baseado nisso, eu vou mostrar 3 jeitos diferentes de se usar o flashcard que você pode adaptar pro jeito que você achar melhor. Pra quem não está familiarizado, flashcards são esses papeizinhos aqui. Não sei se vai focar nunca. Basicamente, eles são cartões pautados, tanto frente quanto verso, e você pode usá-los para poder estudar. Existem 3 tamanhos diferentes de flashcards, um tamanho mini, tamanho médio, e existe um tamanho maior que esse, que eu nunca nem cheguei a usar porque esse tamanho aqui foi o suficiente para mim. A pergunta é, por que usar flashcards durante o meu estudo? Porque infelizmente a gente não aprende na primeira vez que a gente tem contato com algum assunto. A gente precisa de um tempo e de praticar esse conhecimento para poder realmente consolidar ele e falar, ok, eu sei e eu dou conta de fazer uma prova sobre esse assunto. Claro que existem vários jeitos de se exercitar a memória. Você pode assistir a aula uma vez, foi a primeira vez que você teve contato com aquele assunto. Aí você chega em casa, dá uma revisada, passa o seu caderno a limpo. Tem gente que estuda no livro antes de ter acesso à aula, porque quando você chega lá na aula já é a segunda vez que você está vendo aquele assunto e isso vai te ajudar a construir o conhecimento. É uma coisa demorada, a gente realmente não percebe quantas vezes e de quais formas a gente faz isso ao longo do nosso estudo. Às vezes, quando a gente vai estudar uma disciplina pra frente, a gente precisa voltar no assunto anterior e isso já é uma sedimentação daquele conhecimento. Normalmente, a prova é um conjunto de conhecimentos, certo? E de assuntos que estão relativamente relacionados. Essa relação que existe entre um assunto e outro já é o suficiente para fazer uma conexão aí na sua memória. Existem diversas formas de fazer isso. A questão é que às vezes é um pouco chato ficar apenas no resumo, no livro e na aula. Por exemplo, se você faz um resumo de algum assunto e você vai revisar esse assunto apenas com o seu resumo, isso realmente é bom, existem sim seus benefícios, porém é um estudo mais passivo. Ele não necessariamente é o tipo de estudo que vai render mais. Um dia eu prometo que paro e conto pra vocês a diferença entre estudo ativo e passivo. Por hora eu acho que é importante só saber que o estudo ativo, ele costuma trazer maiores benefícios em relação ao aprendizado para a prova. E é por isso que surgem os flashcards. Eu fiz uma pesquisa muito intensa na internet há uns meses atrás e eu descobri 3 jeitos maravilhosos que eu uso os 3 inclusive e eu vou mostrar pra vocês em uma ordem de desespero pré-prova. O primeiro método, então, ele é o flashcard perfeito. Ocorre principalmente em mundo ideal, que você não se preocupa tanto com a prova ou, em outras palavras, início de semestre. Ele é feito em situações em que você estuda muito antes da prova. Já assistiu a aula, já leu o livro, já fez o resumo, porém, antes de chegar na prova, você gostaria de fazer uma pequena revisão. Você escrever de um lado uma pergunta sobre aquele assunto, ou 2 perguntas, depende do tamanho do flashcard que você vai usar e do que você está tratando, e do outro lado você coloca a resposta. Esse é um método muito ativo de estudo. Isso realmente vai exercitar a sua cabeça e fazer com que você aprenda aquele assunto muito bem e de forma muito efetiva. Exercícios, questões e qualquer outra coisa que for parecida com isso realmente te ajuda a memorizar algo, porque você está fazendo um exercício ali mesmo com a sua memória para poder relembrar o que você estudou, sei lá, uma semana atrás. Esse método de estudo, ele é realmente o método perfeito. Todavia, existem pontos negativos, que é o seguinte: você precisa realmente ter estudado muito bem antes. Se for uma coisa baseada apenas na sua memória recente e você está estudando muito em cima da hora da prova, esse método não vai ser tão eficiente assim. Talvez cause uma frustração por não conseguir responder as perguntas, sendo que você não fez todo o estudo necessário para poder chegar a esse ponto aqui. Não estou falando que não funciona um dia antes da prova. Como eu falei, eu só uso ele em situações de mundo perfeito, em que eu já estudei e eu me sinto relativamente preparada para responder algumas perguntas. E eu anoto sempre perguntas que, se eu fosse professora, eu cobraria em prova, e é o método que eu mais recomendo se você puder usar. Principalmente se outra pessoa puder ler as perguntas para você, às vezes
o irmão mais novo. Passamos pro segundo modo, e é o método intermediário. Você estudou uma semana antes, vamos supor, e a matéria era grande e você teve alguns problemas com essa certa disciplina, e você chegou nesse segundo método de flashcards. Quando saber se eu estou ou não nessa situação? É quando você estuda, porém você sente que ele não é o suficiente. Você fica com aquela impressão de que precisa estudar mais. Aqui, então, você vai colocar aquelas partes da disciplina ou do assunto que você não sabe muito bem, porque você já estudou tanto a matéria, porém você ainda não tá expert nela. E o que tiver faltando você coloca em flashcards. Você já tem um certo domínio. Eu uso isso muito para disciplinas que exigem uma certa decoreba. Vamos supor, eu estou estudando remédios. Eu entendo como aquele remédio funciona, o mecanismo de ação. Eu tenho um problema muito sério com nomes. O que for de decorar, eu escrevo nesse papelinho aqui. Qual é o problema desse flashcard? Se você estudou, precisou de flashcards para lembrar de certos detalhes 3 dias antes da prova, ok. Mas se for exatamente um dia antes da prova, eles não costumam ser muito efetivos. Acredite. Eu tentei. Isso porque eles estão focados em detalhes. Não tem como você ficar decorando detalhes se você não sabe o geral. Agora, finalmente chegamos no flashcard de maior desespero, que eu também costumo chamar de flashcards da noite anterior à prova. São aqueles que a gente vai fazer quando realmente você não teve tempo para poder estudar por N motivos. Seja porque você enrolou mesmo, ou porque você teve um problema pessoal, ou porque, sei lá, era semana de provas, alguma coisa ocorreu e você teve que estudar no último momento possível. Esse último momento não precisa ser tão exagerado como exatamente na noite anterior à prova, apesar de que eu já vi isso acontecer várias vezes. Pode ser também aquele estudo de 2, 3 dias antes que você ficou com aquela sensação de que não rendeu. Sabe quando você lê a matéria, ela era enorme, você leu tipo 50 páginas de um resumo de alguém, você sente que parece que eu estudei 50 horas e eu não sei nada? Então, esse é o momento do último flashcard. É um pouquinho parecido com o último, que é o flashcard intermediário, porém a grande diferença dele é que aqui você vai escrever exatamente as coisas mais óbvias possíveis. Sim, escreva as coisas óbvias. Não importa o quão boa seja a sua memória recente ou memória fotográfica, sei lá, o nome que você queira dar pra isso. Essa memória, ela não consegue fazer todo o trabalho sozinho. É quando você chega na prova e você realmente estudou aquele assunto, e você lê aquela questão e fala: cara, eu li isso, eu sei que eu li, eu sei até em qual canto da página essa informação tá. Porém, eu não lembro ela direito e eu não sei se eu consigo responder essa questão aqui agora. É pra evitar isso que esse último cartão vai aparecer. O que normalmente ocorre nesses casos, você está dependendo apenas da sua capacidade de decorar 1 bilhão de coisas por vez. No meu curso, então, parece que quanto mais pro final você chega, maior é o volume de coisas que você precisa aprender. E isso, juro, é desesperador. Estude e escreva as principais coisas nesse cartão. Quando eu digo básico, não é no sentido de fácil, é no sentido de realmente ser a base daquela disciplina ou daquele assunto. Você precisa decorar as coisas básicas de qualquer forma. Conceitos gerais, principais características, datas importantes, nomes importantes, coisas que o professor disse que claramente ia cair na prova. Você vai ver uma vez ali naquele momento que você está estudando loucamente e você vai ver uma outra vez antes da prova. Esquecer os detalhes e reler isso daqui. Na hora que chegar lá na prova, você não vai ter problema com aqueles conceitos básicos. Talvez você tenha problemas com detalhes, talvez não seja o melhor método possível, e talvez seja bom não estudar de última hora. Você vai estar exercitando a sua memória, por mais urgente de última hora isso seja. Então, se você estudou ontem e a prova é hoje, você vai ter lido os assuntos principais no mínimo 2 vezes. Uma, quando você fez o seu resumo. A segunda, quando você escreveu aqui no seu flashcard. Sabe aqueles papéis que você precisa levar pra prova e você chega lá às 7 horas da manhã com 1 bilhão de papéis que não necessariamente você vai ler, mas que isso traz paz no coração? Então, esses papéis e essas informações estão aqui. Isso é bom porque os flashcards, eles são portáteis, eles são bem pequenininhos, bem fáceis de guardar. Eu mostrei pra vocês que eu guardo nessa caixinha aqui. Não lembro o valor que são os flashcards, mas eu acho que deve ser cerca de 5 a 7 reais. Se você não tem dinheiro ou por conta da pandemia
você não pode sair. Se essa for a sua situação, você também pode cortar papéis e usar eles como flashcards. Tem um problema de que é muito fácil sumir flashcards. Eu mesmo vivia fazendo uns pra prova, principalmente nos meus primeiros semestres da faculdade. Eu fazia 1 bilhão de flashcards e perdia eles. Então, assim, qual que era o ponto? Mas enfim, aí eu descobri um jeito de fazer esse chaveiro de flashcards, de forma que eles fiquem todos presos. É muito bom porque quando você guarda tudo. Assim, se sumir, é ruim que some tudo também. Mas vou deixar aqui em algum lugar desse vídeo um link pro meu Instagram, que eu mostro um pequeno tutorial de como fazer isso daqui. Esses 3 métodos que eu contei foram métodos que eu testei, que eu mesma sofri o que eu tinha que sofrer para poder chegar nessas conclusões. Eu li vários tipos já de outros jeitos de se usar o flashcard. Você pode adaptar ele de diversas formas para dentro da sua realidade. Eu acho que é isso que é o mais legal do flashcard, porque ele não tem exatamente uma regra, ele é só mas espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Me contem nos comentários se vocês usam flashcards, de qual forma vocês usam. Se vocês testarem também, não deixam de me contar se deu certo ou não. Trarei vídeos sobre organização, planejamento e dicas de estudo toda semana, então não se esqueçam de se inscrever para não perder nenhum conteúdo. Beijos e até semana que vem!